Sejam bem-vindos! O meu nome é Daniel e neste vídeo vou falar sobre um dos povos mais misteriosos e impressionantes da antiguidade, os Citas. No meu vídeo sobre os persas, eu citei que o rei Ciro o Grande foi morto em combate contra cavaleiros nômades. Esses cavaleiros eram os Citas, da tribo dos Massaguetas. Citas é o nome dado a este povo por Heródoto, assim como a região em que viviam, que por muito tempo ficou conhecida como Sítia. A palavra usada no grego antigo era esquifes, que pode ser traduzida como atirador ou arqueiro. Os Citas foram um povo iraniano que habitou as estepes de uma enorme região onde hoje ficam a Ucrânia, Rússia, Sibéria e Mongólia. Os Citas também chegaram a habitar terras próximas à Índia e China, sendo um povo nômade e vivendo dividido em muitas tribos espalhadas por uma região tão vasta, fica difícil traçar um retrato preciso sobre os Citas. Com certeza, cada tribo tinha seus próprios costumes, influenciados pela região em que viviam. Os assírios os chamavam de Escusai e contam que os Citas vieram do norte por volta de 700 a.C. Em 700 a.C., os Citas guerrearam contra os Cimérios, mas não os Cimérios de Conan o Bárbaro. Os verdadeiros Cimérios eram um povo semi-nômade de origem indo-europeia e habitavam a região do norte do Cáucaso. Após derrotar os Cimérios e expulsá-los da região, os Citas se estabeleceram no norte do Mar Negro, nos limites do Império Medo. Os Citas não construíam vilarejos ou cidades. Sendo nômades, eles viviam em tendas, formando grandes acampamentos. Sua principal fonte de alimento vinha de seus rebanhos de cabras, ovelhas e cavalos. Estes animais forneciam leite, carne, ossos e peles para sustentar a difícil vida nas estepes. Também se alimentavam de animais de caça, como javalis, coelhos e cervos. As tribos que viviam próximas ao Mar Negro também praticavam a pesca de peixes e focas. As tribos se estabeleciam em uma região que tivesse um bom pasto para o seu rebanho. Depois de 2 ou 3 meses, os animais acabavam com os recursos da terra. Então era hora de se mover para uma nova região. E este ciclo se repetia todos os anos. Este mesmo estilo de vida pode ser encontrado em povos que viveram muito tempo depois dos Citas. Os hunos e mongóis são um bom exemplo disto. Inclusive, existiu um povo conhecido como Heftalitas, os hunos brancos, que eram descendentes dos Citas. Ainda hoje, existem populações na Mongólia que vivem de uma maneira semelhante. Os Citas são merecedores do nome dado por Heródoto. Vivendo em planícies, o melhor meio de locomoção eram os cavalos, e a melhor arma era o arco e as flechas. Os Citas eram exímios arqueiros e cavaleiros, e tinham a fama de serem selvagens e sádicos no campo de batalha. Eles não tinham misericórdia de seus inimigos, e raramente faziam prisioneiros. Os Citas usavam roupas coloridas e bem trabalhadas, além de chapéus pontudos de couro ou lã. Em combate, usavam um estilo de couraça inovador para sua época, feito de couro endurecido e coberto com pequenas placas de ferro e bronze, ou até mesmo ossos de cascos de cavalo. Este tipo de couraça garantia uma boa proteção sem ter um peso excessivo e permitia agilidade para o cavalo e cavaleiro. Também usavam chapéus
com esse tipo de revestimento, ou capacetes completos de bronze. Os comandantes, ou guerreiros mais ricos, também equipavam seus cavalos com esse tipo de proteção. Os arcos dos citas eram curtos e leves, sendo fácil de carregar e manejar em cima dos cavalos. Apesar do tamanho, estes arcos eram potentes e chegavam a disparar a uma distância de 500 metros. Os machados, lanças e espadas eram feitos de ferro, assim como as pontas de flecha. As aljavas de flechas podiam carregar impressionantes 100 ou até 150 flechas. É atribuída aos citas a invenção da sela e arreios para os cavalos, algo que mudaria a história da cavalaria em todo o mundo. Os citas também usavam cordas para laçar os inimigos a pé ou montados a cavalo. Essa era uma boa forma de imobilizar o adversário e manter uma distância segura. Os citas faziam belíssimas tatuagens em seus corpos, a maior parte delas representando animais sagrados ou combates entre animais. Múmias encontradas na Sibéria ainda preservam desenhos incrivelmente sofisticados e com um estilo único. Os citas também pintavam o rosto para a batalha, como pode ser visto em máscaras funerárias. Todas essas características faziam com que os citas fossem guerreiros temíveis e de fama conhecida por toda a Idade do Ferro. Eles combateram contra gregos, celtas, medos e persas. Inclusive, os citas são os responsáveis pela queda do Império Medo. Eles invadiam o território medo, saqueando os vilarejos e cidades. E isso abriu caminho para os persas se erguerem e formar o Império Aquemenida. Os citas passavam tanto tempo montados em seus cavalos que acredita-se que os centauros da mitologia grega são uma representação dos citas, metade homens, metade cavalo. As Amazonas ficaram famosas pelos contos gregos, principalmente nos 12 trabalhos de Hércules. Mulheres que combatiam como homens, selvagens e fortes, vivendo em uma sociedade matriarcal e usando os homens apenas para procriar. Mas as Amazonas não pertenciam ao povo grego. Elas eram, na verdade, citas. Bem, para ser mais exato, elas se tornaram citas. A história das Amazonas não é muito clara e está fortemente vinculada com os mitos gregos. Sua origem é incerta, mas ao que parece as Amazonas migraram de uma região a outra ao longo dos séculos. As Amazonas teriam vivido um tempo na Anatólia e se unido aos troianos no combate contra os gregos micênicos, na famosa Guerra de Troia. Algum tempo depois, elas migraram para a Sítia e se estabeleceram onde hoje fica a Ucrânia. O nome Amazonas vem de Ha-Mazan e provavelmente vem da antiga língua babilônica ou persa. Heródoto a chamou de Androctones, que significa matadoras de homens. Estranhamente, os gregos acreditavam que essas guerreiras amputavam o seio direito, ainda na infância, para não atrapalhar o uso do arco. Mas não existe nenhuma evidência histórica disso,
E hoje em dia, muitas mulheres praticam o uso do arco sem ter problema algum. Amazonas e citas desenvolveram uma boa relação, afinal compartilhavam uma cultura nômade e de cavaleiros. De acordo com Heródoto, as mulheres amazonas aceitavam se casar com os homens citas, mas somente se elas mantivessem o direito de ser guerreiras e combater. Os citas eram guerreiros brutais e numerosos, então é bem provável que as amazonas logo percebessem que seria melhor se aliar a eles. Essa união deu origem ao clã dos Sarmatas, um povo que se tornaria forte com o passar do tempo, e que tinham como característica a liberdade de suas mulheres, sendo governados por rainhas da linhagem amazona. Heródoto ainda escreveu: as mulheres sarmatas, desde então, continuaram a praticar alguns de seus costumes ancestrais, frequentemente caçando a cavalo com seus maridos. Durante as guerras, iam aos campos e usavam as mesmas vestimentas que os homens. Segundo suas leis, nenhuma garota poderia se casar até ter matado um homem em combate. Foram encontradas algumas tumbas sarmatas com esqueletos de mulheres. Algo que chamou a atenção dos pesquisadores é que muitas foram sepultadas juntamente com armas e armaduras, e algumas possuíam ferimentos de batalha nos ossos. Os citas não possuíam escrita, então, infelizmente, não deixaram registros escritos sobre o seu povo. Muito do que se sabe sobre eles vem de achados arqueológicos encontrados em tumbas. Os citas sepultavam seus líderes em morros artificiais, chamados de kurgan. Em muitos casos, os mortos eram entregues a animais selvagens, em um costume conhecido como funeral celestial. Quando um chefe ou guerreiro importante morriam, eram sacrificados seu cavalo pessoal e um escravo, para servi-lo no pós-vida. Quando um rei poderoso morria, chegavam a ser sacrificados centenas de cavalos. A religião cita não possuía um nome e pouco se conhece sobre ela. Heródoto conta que os citas adoravam um panteão de 7 deuses e deusas. Os citas também acreditavam em espíritos da natureza, que muitas vezes vinham em forma de animais. Para os citas, o mundo era dividido entre o reino das aves, que faziam parte do mundo celeste, o reino dos herbívoros, que faziam parte do mundo terrestre, e o reino dos carnívoros, que faziam parte do submundo, já que estes traziam a morte para outras criaturas. Os citas tinham uma adoração especial pelo cervo, representando estes animais em muitas peças feitas de ouro, e enfeitando seus cavalos de modo a ficar parecidos com cervos. O sacrifício de cavalos também tinha um significado religioso. Sacrifícios humanos também eram comuns, principalmente o de prisioneiros, e parece que havia o costume de canibalismo entre os citas. Ser capturado pelos citas era um destino cruel. Esses rituais eram conduzidos por sacerdotes que recebiam o nome de Enarei. Os citas não construíam templos, mas deixaram esculturas de pedra representando guerreiros por quase toda a região que habitavam. De acordo com Heródoto, os citas gostavam de costumes sádicos, como usar o crânio de um inimigo como taça para beber vinho e leite fermentado. Eles também costumavam causar ferimentos em si mesmos quando estavam de luto, como uma forma de demonstrar que estavam sofrendo. Sobre isso, Heródoto escreveu: cortam uma parte da orelha,
raspam o cabelo em torno da cabeça, fazem incisões nos braços, fendem a fronte e o nariz, e passam flechas através da mão esquerda. Também foi descoberto que os citas faziam uso de substâncias alucinógenas. Entre elas, a semente e a planta da maconha era usada em rituais. Com tudo isso que falei sobre os citas, fica fácil de entender o porquê de povos como os gregos e persas temerem os citas. Do ponto de vista de povos que se orgulhavam de serem civilizados, os citas eram bárbaros, brutais e sanguinários. Em muitos aspectos, eles eram mesmo, mas os citas ainda possuíam uma outra face. Muitos guerreiros citas e amazonas serviram como mercenários e trabalhavam para as nações mais poderosas de sua época. Também praticavam o comércio com inúmeras culturas diferentes, e isso permitiu que eles desenvolvessem um estilo de arte cheio de referências gregas, egípcias, persas e chinesas. Eles eram especialmente hábeis trabalhando com o ouro. A qualidade e precisão de suas obras era sem igual na antiguidade, e ainda hoje seria difícil de ser recriada mesmo utilizando ferramentas modernas. Algumas peças são simplesmente de tirar o fôlego. Por volta de 300 a.C., os citas desapareceram. Este é um ocorrido que até hoje os historiadores não sabem explicar. A cultura cita simplesmente se esvaiu. Não se sabe se houve guerras entre as tribos ou algum fator como mudanças climáticas, mas o fato é que os citas se dispersaram. Os sarmatas ainda habitavam a região e continuaram a se desenvolver, mas sua cultura já havia mudado totalmente, se assemelhando muito com a cultura grega. Um povo capaz de viver da terra e causar medo nos reinos mais poderosos de sua época. Os citas só não são considerados um império porque não construíam cidades e não eram organizados. Mas, se o tivessem feito, seriam incrivelmente poderosos. Apesar de seu desaparecimento misterioso, os citas deixaram a sua marca na história. E chegamos ao fim deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.